Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 16, discipulado e vitória sobre as forças do mal. Nós estudamos perícopes. O que é uma perícope, bispo? Perícope é um corte de texto. Você pega um corte de um texto que tenha cabeça, tronco e membros. Não pode ser uma coisa solta. Você pega um corte de texto que tenha início, meio e fim, ou seja, dentro do contexto. E então essa é uma perícope. E aí você sabe o final da outra, onde está começando a sua perícope e onde ela termina, e o que a outra perícope está dizendo, ou seja, você sabe onde está inserido. Do alemão Sitzleben, você sabe onde você está inserido. Isso é a perícope. Por isso nós estudamos assim a palavra para dar à igreja crescimento espiritual. Marcos capítulo 1, versículos 16 a 28. Vamos fazer a leitura santa da palavra. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles fizeram o quê? Reclamaram e disseram que não. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco e consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Versículo 21. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que esse texto sagrado mexa nos corações e faça uma grande obra bem-aventurada, em nome de Jesus. Santo Pai, Deus único, trino e único, verdadeiro, soberano, assentado no trono de glória. Diante da tua palavra, até o inferno e a terra e o céu, tudo treme e se abala, Senhor, porque a tua palavra tem autoridade, a tua palavra tem poder, e por meio da tua palavra, coisas tremendas ocorrem. A libertação, a curas, a regeneração, nova criação, a lavagem de espírito, de alma. Estamos limpos pela palavra. Assim, Senhor amado, eu te peço, te rogo e a te clamo, que durante a pregação da palavra não seja a minha voz, mas seja a voz de Deus, com a autoridade de Deus, a chegar a estes corações e a comunicar-lhes a tua palavra, Senhor. Que não sejam ideias minhas, que ao pregar eu não tire do meu coração ideias humanas ou pessoais de achismos heréticos,
mas que seja, Pai, com a tua instrução, desde o trabalho do pregador, fazendo exegese, hermenêutica, acurada investigação do texto, até a ponta da lança, que é a pregação, seja a obra de Deus na vida do teu povo. A história é tua com o teu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus, ovelhinhas do Senhor, digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, amada bispa. Amados do Senhor, eleitos de Deus, ministros de uma nova aliança, chamados em Cristo com olhos iluminados para compreender a herança e a esperança dos santos em Cristo Jesus. Como é maravilhoso, como faz bem aos nossos corações estudar a palavra de Deus. Como faz bem aos nossos corações poder entrar no texto e como que numa lupa olhar lá dentro do texto e fazer uma acurada investigação. Pois eu quero lhes dizer que é esse trabalho de exegese, de hermenêutica, de investigação e apresentação do texto, é esse o trabalho que Deus incumbiu aos seus pregadores para, por intermédio deste, o Espírito Santo de Deus fazer a obra na vida da sua igreja. O apóstolo Paulo, ele disse: como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ou seja, é através da pregação que as coisas de Deus ocorrem. E a pregação, ela é a vida do pregador. Amados, uma pregação é feita em uma vida inteira. É necessário uma vida inteira para se fazer uma pregação. Então, eu quero, abrindo o sermão de hoje, porque vamos ver que Jesus chamou discípulos e Jesus fez discipulado. Eu quero agradecer a Deus pelo Senhor ter me chamado tão jovem e trabalhado na minha vida desde os 19 anos, quando fui ordenado a pastor, e tudo que tenho passado no ministério, depois já de mais um pouquinho menos novo, retornar ao Seminário Batista do Sul, um seminário de maior relevância no nosso país, de maior peso curricular na sua grade, é o Seminário Batista, onde pude estudar durante mais de 4 anos e agora concluindo, entregando a minha tese. Já vou terminar, os professores que me ouvem, paciência. Então agradeço a Deus por todo esse trabalho, porque chegar aqui com um pano de fundo e uma mensagem preparada não é só fruto de 8 horas ininterruptas de estudo no sábado, é fruto de uma vida. É fruto de uma vida estudando e fazendo a obra do Senhor. Então, pensando nesse aspecto que é Deus que vai trabalhando nos seus instrumentos para fazer a obra, entramos no livro de Marcos e estamos percebendo como é que o Evangelho começou a ser difundido. Como é que o Evangelho começou a ser disseminado para adentrar aos corações e às vidas? Pois eu quero lhe dizer de antemão que hoje, no século 21, Deus vai usar todo o seu povo para isto, amado. Receba na tua vida esta chamada da evangelização. Então, vamos lembrar que Jesus foi ungido para o seu ofício messiânico, quando o Espírito Santo, conforme corpórea de uma pomba, desceu sobre Jesus e foi dada uma voz do céu: tu és o meu filho amado. Ali era a unção messiânica de Cristo se manifestando. Você se lembra quando Jesus chegou perante João, e João falou: eu que tenho que ser batizado por ti, você vem a mim? Como é que pode uma coisa dessa? E Jesus falou: faça-o, porque é necessário que se cumpra a justiça. Ou seja,
Ali estava a unção messiânica de Jesus e o ministério inicial de Jesus, começando de uma forma vitoriosa e poderosa, vencendo já Satanás no deserto, para a glória do Senhor. E isto foi confirmado pela voz de Deus, o Pai: este é o meu Filho amado. Então, o Espírito Santo de Deus, logo ao sair Jesus da água batismal, o Espírito impeliu, o original grego, ele usa uma expressão, impeliu, o Espírito impeliu Jesus para entrar no deserto, para ser tentado por Satanás. Satanás somente estava na coleira de Deus, nada mais. E Jesus precisava ser tentado e provado para que a sua perfeita humanidade fosse manifesta, as suas credenciais fossem provadas. E depois de Jesus ter sido provado durante 40 dias no deserto, ele venceu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás tentou Jesus para que Jesus usasse a sua autoridade divina em benefício próprio, o que seria, vamos dizer assim, uma trapaça. Jesus usar a sua identidade divina, como sendo 100% Deus, seria meio que uma trapaça. Então, Satanás tentou para que ele fizesse desta forma, só que Jesus repreendeu, e na verdade Jesus venceu pelo poder da palavra, e Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ali a perfeita humanidade de Jesus foi provada e aprovada. Por isso eu lhe declaro, amado, que não haverá tentação que você não possa suportar na sua vida, amado. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, Deus proverá o livramento, o escape. Amado, quando você achar que o problema está grande demais, quer saber, eu vou chutar logo o pau da barraca, acabou, esse negócio para lá, não quero saber. Quando você achar que você é pequeno demais, que você não tem estrutura emocional para isso ou para aquilo, que é melhor, por isso que um monte de gente dá tiro na cabeça. Quando você achar essas baleras de Satanás, o poder de Deus vai te sustentar e vai dizer: eu é que sou contigo, meu filho amado. Eu é que te faço mais do que vencedor em todas as coisas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, Jesus se valeu de Deuteronômio capítulo 6 para dizer: Satanás, eu não vou cair no erro de Deuteronômio 6. Pelo contrário, eu vou me firmar em Deuteronômio capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura do texto, para que haja compreensão elucidativa no coração da igreja. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, olha o que Jesus, lá no deserto sendo tentado, ele estava usando para vencer. Ele diz assim, 6,16, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Ou seja, o povo de Israel, em determinado momento que estava faltando água, fez lá um montim, criou lá uma sedição, provaram a Deus, colocaram Deus, achando que colocaram a Deus contra a parede, se levantaram contra Moisés, tentaram a Deus, caíram em pecado. E aí Jesus lá no deserto está dizendo: olha, está escrito lá em Deuteronômio 6, não tentarás o Senhor teu Deus, não vou tentar o Senhor. Amado, quando você estiver sendo provado, lembra-te que Deus é fiel em todas as coisas. Deus jamais vai te desamparar. Aí no capítulo 8, versículo 2, foi onde Jesus se firmou para continuar a vitória. Ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, olha lá, amado, para quê? Te humilhar. Essa é a rua do Deuteronômio 8, que nosso amigo Lázaro tanto falava, não é verdade? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu
coração, se guardarias ou não os seus. É isso que Deus faz na vida dos seus filhos, amado. Você está lá passando uma prova e Deus está falando, não é para que Deus descubra, Deus já sabe o que está no teu coração. O pensamento nem, quando você tiver 80 anos e um dia, e você pensar alguma coisa, Deus já sabe o que você vai pensar lá daqui a sei quantos anos na frente. Então Deus provou para que você mesmo descobrisse o que estava no teu coração. Deus é soberano. Aí ele diz, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, mas nem teus pais o conheciam, para te dar a entender o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Quem recebe esta palavra, diga um amém aí. Porque o Senhor teu Deus te faz o que, amado? Diga, eu recebo esta palavra. Olha, eu tomo posse, chama a existência, meu amado. Chamamos a existência isso aqui para o nosso ministério, inclusive. Diz assim, o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, Itacoate, oh glória, uma terra de ribeiros. Olha, Deus vai nos dar igrejas na zona sul do Rio de Janeiro também de novo, amado. Você sabe que um dia nós saímos da zona sul do Rio de Janeiro porque o aluguel era caro. Um dia Deus vai nos dar uma filial na zona sul do Rio de Janeiro para dizer que Deus é o dono do universo para a glória do Senhor. Ele é Senhor, diga, eu recebo esta palavra. Ou até terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vide, figueira, de romeira, terra de oliveira, de azeite de mel, terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Versículo 10, comerás e te fartarás, e reconhecerás que você é muito bom, gostosão, o último rosquinho do biscoito, do saco de biscoito. É isso? Não. Comerá, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Diga glória a Deus por isso, amado. Amado, quem dá todas as coisas é Deus. Quem dá todas as coisas é Deus. Quem te guia pelo caminho é Deus. Quem começou a obra e vai terminar esta obra é Deus. Bispo, mas o negócio está russo, está problema, parece que eu estou vendo o capetão lá assim rindo de mim, mas o capetão vai virar capetinha, porque Deus é maior do que ele, amado. Ou você acha que de um lado está lá Satanás, grandão e fortão, e Deus está assim, desculpa ele, amado, Deus é soberano, amado. Brincaram com Deus no carnaval há 2 anos atrás. Cadê o carnaval que aconteceu ano passado? Cadê, amado? Deus é soberano de todas as coisas. E no tribunal de Cristo, não tem onde se esconder, amados. Se você que está me ouvindo, está aí cheio de pecados, se arrependa hoje, amado. Porque quando o sinal do Filho do Homem for visto no céu, acabou a era da graça. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, entrou no deserto e a voz do Pai confirmou, ali começou a era do Espírito, ali começou a era da graça, ali a porta da graça se abriu. Quem quiser, venha de graça. A hora que o sinal do Filho do Homem aparecer no céu, não tem mais choradeira. Ou é céu ou é inferno, e não tem purgatório, não tem missa de 7º dia, não tem vela acesa, não tem nada. O dia é hoje. É hoje. É hoje, é isso. Então, amada igreja, família amada, Jesus iniciou seu ministério com uma vitória cósmica sobre os poderes do mal. Ele trouxe consigo a plenitude dos tempos,
O momento em que o plano de Deus para a salvação do homem se realizou e foi inaugurado o período final da história. Ou seja, aquele evento do batismo e a entrada no deserto foi um evento apocalíptico. Ali Jesus inaugurou o final dos tempos. Nós já estamos há 2020 anos no final dos tempos. Por isso Paulo já dizia, o tempo está próximo. Paulo já achava que era possível Jesus voltar na época dele. Então esse amanhecer nos parece demorado, não é verdade? Mas os sinais apontam para a vinda de Cristo, para a glória e o louvor do seu nome. Então, ovelhinha preciosa de Deus, ali, agora aqui, então esse é o pano de fundo. Agora quando entramos aqui nos versículos 16 a 28, tem início aqui o ministério de Jesus na Galileia. E o ministério de Jesus na Galileia, no registro de Marcos, vai até o capítulo 10, versículo 52, quando depois disso Jesus vai descer para Jerusalém. Para já começar o capítulo final da história de Jesus, Marcos dedica 6 capítulos do seu livro para o epílogo do ministério de Jesus. Mas aqui até o capítulo 10, com o foco na Galileia, Marcos coloca o foco em 3 grupos principais. Primeiro, o grupo dos discípulos. Ele vai mostrar Jesus fazendo um treinamento nos discípulos. Do grego paideó. E eu quero dizer que não é diferente conosco, amado. Hoje é dia de treinamento. Jesus está treinando a tua vida para a glória do Senhor, amado. Ele está aparando arestas. Ele está afiando a espada da tua boca. Ele está trabalhando a fortaleza de Deus no teu coração. Ele está trabalhando a armadura com a qual você está revestido. Para que no dia da batalha, no dia mau, assim como Jesus nós já tivemos, você tenha no teu dia a dia vitória sobre as forças do mal. Porque Satanás continua jogando dados inflamados. É ou não é verdade? É verdade. Satanás continua armando as suas ciladas, continua armando as suas estratégias. Por isso Paulo falou, nós não lhe ignoramos os desígnios, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, se nós não tivermos consciência do que é um discipulado de Cristo, um treinamento de Cristo e a batalha espiritual que nos cerca, amados, seremos presas fáceis. O inimigo anda em derredor procurando pessoas para devorar. Devorar o quê? Devorar o casamento, devorar a vida familiar, devorar as emoções, devorar a alegria do coração, devorar um momento de comunhão em família que vira brigalhada, pega para capar, taca prato na cabeça, joga o copo, joga suco, taca fósforo, pega a faca e diz que vai arrancar o estômago. Amado, quantas histórias que a gente já ouviu de família, amado? O quê? Já teve história de familiar mandar a ambulância do Pinel na porta da igreja para levar a gente por causa de briga de família. E o pastor lá no meio, não, calma! E a faca vinha, calma aí, mano. E a peixeira para o outro lado, e o pastor no meio, e só a misericórdia do Pai. Então eu vou lhe dizer, amado, o que tem de história nessa igreja, você não imagina que o seu bispo já passou para ser provado e está aqui hoje como pregador. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Então, é o discipulado de Jesus. É o discipulado de Jesus. E eu declaro, amado, que Cristo sabe bem discipular os seus filhos. Você será trabalhado por Deus para ser um grande instrumento nas mãos, uma grande ferramenta nas mãos do Senhor, amado. Depois Marcos foca também nas multidões sendo evangelizadas e doutrinadas. Amado, eu creio que Deus trabalha em nós e depois Ele trabalha por meio de nós. Pessoas vão ouvir as nossas mensagens, pessoas vão olhar o teu testemunho e você pode às vezes não saber, mas pessoas te admiram. Às vezes alguém vai te parar, como já aconteceu, rapaz, eu gosto de olhar você, o teu comportamento, você é o que é, assim, graças a Deus por isso. Outro dia, estava lá um amigo da academia onde eu treino, ele estava lá na live, eu entrei na live dele, estava fazendo um churrasquinho, aí tinha lá umas 20 ou 30 pessoas, ele falou para todo mundo, ele não é cristão,
ainda, nosso amigo chupacabra, não é cristão ainda. Aí, mas quando eu entrei na live, aí ele falou: olha aí, acabou de entrar o nosso pastor querido. que legal, acabou de entrar aí o nosso pastor querido. Uma pessoa lá de fora, não está aqui no nosso meio, não está na igreja, e na frente de todo mundo lá, churrasquinho, cerveja de um lado, outro cigarro, não sei o quê, acabou de entrar o nosso pastor querido. É por causa que é um testemunho, irmão, há uma vida. É Cristo em nós a esperança da glória. Então, os líderes, o terceiro grupo, são os líderes religiosos. Os líderes religiosos que foram confrontados por Jesus. Jesus confrontou, Jesus colocou na esteira, na chincha, e Jesus mostrou que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amados, nós vamos aprender muito de Cristo nessa longa jornada de estudo. E quanto mais nós aprendermos de Cristo, quanto mais nós aprendermos do texto bíblico, mais a obra vai estar sendo feita em nossos corações. Mais a limpeza de Deus vai estar sendo feita no coração. Mais a mente vai trabalhar como a mente de Cristo. Diga glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Agora, uma batalha espiritual particular, durante todo o livro, permeia esses três grupos. Particular porque a batalha espiritual para os discípulos era de uma forma, para as multidões era de outra forma, e para os líderes religiosos era uma outra batalha. Mas havia uma batalha espiritual particular para os três grupos, e Jesus confronta, usando a identidade dele como profeta poderoso e Messias, e chama a cada um desses grupos ao arrependimento e à fé, para que a obra de Deus fosse feita nessas vidas. Então, por meio do ministério e por meio da postura de Cristo, de se apresentar como o Messias, porque as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, Jesus estava ali com autoridade, como autoridade de um profeta fazendo a obra. É assim que ele guerreou a batalha espiritual. Então, ele é o nosso modelo de como batalhar as guerras espirituais. E fazendo uma interpolação textual em cima dessa postura de Cristo, 1 Timóteo 1, versículo 18, diz assim a palavra: olha como é que se guerreia uma batalha espiritual, amado. Olha, batalha espiritual não se guerreia com sal grosso, com água do tratamento. Não é assim que se guerreia a batalha espiritual. Olha lá: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate o quê? Firmado nelas o bom combate. Firmado em que, igreja? Na profecia. Você sabe qual é a grande profecia nossa hoje? É a palavra de Deus. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí o Satanás joga lá um dardo inflamado na mente da pessoa, e aí a pessoa permite que o passarinho faça ninho na cabeça. Amado, você não pode impedir um passarinho de passar voando em cima da cabeça, mas você pode impedir Satanás de fazer ninho na tua cabeça. Se você deixar Satanás fazer um ninho na cabeça, você sabe o que vai embora? A boa consciência. Quando a boa consciência vai embora, um rótulo entra na tua vista, e tudo você passa a ver debaixo do rótulo, você vai naufragar na fé. Aí ele diz no versículo 20: e dentre esses se encontram quem? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Os teólogos discutem o que seria entregar uma pessoa para Satanás. A maioria dos teólogos concordam que ter entregado a Satanás é assim: Paulo falou, não quero mais saber da tua vida espiritual, se vira sozinho e está excluído da igreja. Não pode mais entrar nessa igreja. Ou seja, se você não tem mais acesso ao ministério apostólico, não tem mais acesso ao ministério pastoral, não tem mais acesso a um pastor para pastorear a sua vida, não tem mais acesso à comunidade para ser pastoreado, você está entregue a Satanás.
Aí hoje o pastor vem no altar e faz uma mensagem exortativa, ou chama alguém no gabinete para exortar, para demoestar. O que as pessoas falam? Esse pastor aí é carnal, esse pastor aí não sei o quê, esse pastor aí não tem carisma, esse pastor aí não sei das quantas. Você imagina Paulo hoje entregando pessoas para Satanás? Mas bispo, isso é da graça de Deus ou isso é lei? Isso é lei. Da graça ou é lei? Isso é Paulo, amado. Isso é o apóstolo Paulo falando. Então, o que precisa, amado? Precisa restaurar o temor e o tremor nos corações. Nós precisamos ter temor de Deus e tremor nos corações. Nós estamos na casa do Senhor, amado. Deus está aqui neste lugar, amado. É preciso reverência diante do Senhor, amado. Então isso é discipulado. Então a ideia central desse texto que nós estudamos, nós primeiro vimos Jesus chamar discípulos, depois vimos Jesus expelir um demônio. Ou seja, a ideia central, e percebemos que há 3 grupos, discípulos, multidões e líderes. É o seguinte, nesses 3 grupos, há 2 tipos de indivíduos, aos quais Jesus reage de uma maneira. Tem um grupo de indivíduo aqui, outro grupo ali. Jesus reage de uma forma particular a esses grupos. O primeiro grupo é aqueles que estão dispostos a se comprometer com Ele, como os seus 4 primeiros discípulos, que foram transformados para serem pescadores de homens. E o segundo grupo são aqueles que permanecem afastados de Jesus e que, portanto, irão sentir a autoridade de Jesus para subjugar os poderes das trevas. Esses são os grupos. Enquanto está lá, mas estou sentindo calor já, hein? Não sobe mais do que 23 não, pelo amor de Deus. Senão eu vou morrer aqui de calor. Os amadinhos aqui, está todo mundo paradinho na boa, e eu estou aqui com fogo descendo do céu. Não, eu vou ficar aqui, eu morro de calor. Não, 23 no máximo tá bom, que semana passada botou 24, eu até emagreci, me senti na sauna, mano. Saí daqui 2 quilos mais magro. Saí 2 quilos mais magro. Não, mas, 23 já internacionalmente, 23 é o máximo. Senão eu vou morrer aqui, amado. Depois vocês têm que fazer o enterro do pastor, vão ficar com culpa. Então, amado, vamos estar repreendidos em nome de Jesus. Vamos continuar porque o tempo já se esvaiu. É claro. Então, Jesus aqui, em primeiro lugar, Ele é mestre que discipula os escolhidos a fim de se tornarem pescadores de homens. A minha pergunta é, quem está disposto a estar comprometido com Jesus? Então você nota que pelo texto bíblico, a única atitude apropriada é render-se radicalmente a Jesus. Ou seja, Jesus tem prioridade sobre todas as coisas. Então, é preciso que a igreja entenda que não há necessidades em Jesus. Não é Jesus que tem necessidades. Ao contrário, Ele nos dá o privilégio de participar da sua missão no mundo. Você veja, quando chamou o primeiro, os irmãos eles largaram a rede na hora e imediatamente foram. Quando Ele chamou o outro lá, Tiago e Zebedeu e João, seu irmão, a deixar o pai lá no barco, pai, tchau, indo embora, Jesus está me chamando aqui, vão lá. Ou seja, Jesus tem prioridade. Diga glória a Deus por isso. A obra dele tem prioridade. Então, assim como os primeiros discípulos, nós somos chamados a dar ao invés de só receber. Nós somos chamados para sermos servos que buscam ao Deus, em vez de apenas cuidar dos nossos próprios interesses. Ou seja, o discipulado é um aspecto importante na teologia de Marcos, tanto que nós vamos tratar mais vezes, porque ela mostra a figura da igreja do Novo Testamento. Não é só uma igreja que vem em busca da bênção. Hoje, nessa inversão de valores, a igreja mudou a mensagem. E só se prega o que Deus pode fazer por você, ao invés do que o que Deus exige de você. Aí nós temos uma igreja acomodada, cheia de reis, cheia de pessoas apavonadas, cheia de senhores e senhores,
pessoas que são os reis dos reis, e Deus está lá, tadinho, a gente tem que dar um tempo para Deus, a gente tem que fazer alguma coisinha para Deus, e sabe, não sei o que. Amado, é o contrário. O que é que Deus exige de nós? Não bastou a sua morte na cruz, não bastou o pagamento do pecado, não bastou o livramento do inferno, a eternidade. Amada igreja, nós precisamos ser discípulos e servos de Cristo. Diga glória a Deus por isso. Então, os discípulos de Jesus, diferente dos discípulos dos rabinos, os discípulos dos rabinos eram só passivos, ficavam parados e nada faziam, só liam as cartas. Os discípulos de Jesus, à medida que aprendiam, eles eram ativos na obra de Deus. Eles seguem Jesus, eles se permitem ser moldados à sua semelhança, pois Jesus é a força criadora, é a força transformadora, é Jesus quem transforma seres humanos em pescadores de homens. Amado, você é um pescador, diga glórias a Deus por isso. João capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 15, versículo 3, diz assim a palavra: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amado, sem a obra de Jesus, estaríamos entregues a Satanás. Essa foi a disciplina de Paulo, Alexandre e Mineu, e Fileto e outros tantos. Amado, agradeça a Deus pelo ministério que você está, diga glória a Deus. Agradeça a Deus pela vida do teu pastor, pela vida do teu bispo. Muita gente inverte as coisas na igreja e o pastor passa a ser um mero empregado. Eu não sou empregado de ninguém aqui nessa igreja. Eu sou servo de Jesus Cristo e líder desse ministério. Ou você é liderado e aceita a liderança do bispo, ou você está fora da igreja. Ou você está fora do discipulado cristão. Ou você não é servo de Deus. Então nós precisamos de compreender o valor real do discipulado e entender que é assim que Deus se manifesta na sua obra. E eu tenho certeza absoluta que quando nós conseguimos, pela palavra, restaurar a pregação nesse país, e não só nós, mas existem outros homens de Deus nesse país, e grandes homens de Deus, que eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, e eu peço a Deus que o Senhor nos permita fazer parte dessa transformação bíblica que esse país precisa urgentemente voltar ao Evangelho, esse Evangelho de besteira aí fora. Deus que me perdoe, quando conseguimos restaurar o Evangelho, você vai ver o Brasil sendo uma força poderosa do Evangelho no mundo inteiro para a glória do Senhor, no mundo inteiro. Que se cumpra a visão profética que Deus deu a Billy Graham quando ele veio no Brasil. Então, amado, toda a verdade absoluta gira em torno do ensino inédito e imbuído de autoridade transmitido por Jesus. Ou seja, todo o discipulado e toda a força e vitória sobre Satanás vinha do ministério de Jesus, do ensino de autoridade que era imbuído por autoridade da parte de Jesus. Tudo partia disso, tudo partia do ensinamento. Então, amado, é por isso que a Jesus é dada a prioridade em todos os aspectos da vida. E essa foi uma dificuldade que os discípulos enfrentaram ao longo do livro de Marcos, pois com frequência durante o livro você vê os discípulos discutindo: eu sou maior do que você, não, você é maior do que eu, não, quem é que é maior que, Senhor, vem aqui, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Olha, quando o Senhor voltar, deixa eu sentar do teu lado, à direita e ele à esquerda. Olha, me servir e beber do meu cálice na morte, você pode beber, você vai ser perseguido bastante, mas sentar do meu lado não lhe é conferido, porque já tem gente para sentar. Mas você vai ver, amado, os discípulos discutindo quem era maior do que quem deveria ser a proeminência, esquecendo-se da ordem de Cristo Jesus. Ele disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me, amado. O que passar além disso deixou de ser cristianismo, é religião morta. Então, em segundo lugar,
Jesus é aquele que na batalha espiritual exerce pleno controle sobre todos os poderes das trevas. Se, em primeiro lugar, Jesus ele pode, através da sua palavra, discipular a igreja e fazer de nós um povo evangelístico, cheio da glória de Deus, louvado seja o Senhor. Trabalhando nas arestas, trabalhando nas nossas dificuldades, trabalhando nas nossas fraquezas, formando em nós um caráter firme no Senhor. Por outro lado, você tem que saber que o nosso general que vai à nossa frente tem controle, poder e domínio absoluto sobre todos os poderes das trevas. Então Jesus é destacado nesses 5 minutos, 5 ou 8 minutos para terminar. Jesus é destacado em Marcos como o exorcista. Porque nós sabemos, amado, note isso, pensa comigo. Nós sabemos que por trás desse nosso mundo em que nós vivemos, esse mundo material, mundo dos fenômenos, aquilo que os nossos olhos veem são fenômenos. Por trás dos fenômenos que se apresentam aos olhos físicos, existe uma realidade espiritual que vai além dos nossos sentidos. Então você vê gente aí querendo brincar, conhecer esses poderes, esoterismo, e o poder disso, e pega lá não sei o que, brincando com essas coisas, e não sabe o tipo de maldição e abertura espiritual que estão levando para a vida delas, abrindo porta de Satanás. Você sabe que por trás de todos os ídolos está Satanás. Por trás de todos os ídolos está Satanás. Por que brincar e mexer com coisas espirituais quando você pode ter diretamente o Senhor de todo mundo espiritual na tua vida, que é o Senhor Jesus Cristo? Se você crê em Jesus e tem Jesus e cresce em graça e em conhecimento, amado, as forças do mal caem por terra perante as nossas vidas. Diga glória a Deus por isso. Então, Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre todas as coisas, quer no céu, quer sobre a terra. Agora nós vemos que Jesus, ele não só demonstra poder sobre todas as realidades, humana ou espiritual, mas Jesus o faz sem o desejo de espetáculo, sem o desejo de querer aparecer, porque ele, sendo o Senhor, se fez servo. Ele, sendo todo-poderoso, se esvaiu da sua glória. A finalidade de Jesus era usar a autoridade e exercer a autoridade para gerar vida, para gerar salvação, para gerar o poder de Deus. Amado, toda pessoa que tenta fazer a obra de Deus com qualquer expectativa de aparecimento vai cair do cavalo. Show da fé, que show da fé! Gente, 2 palavras mais impróprias são essas juntas. Show da fé. Ou é fé ou é show. Ou é show ou é fé. Não tem como misturar as duas coisas. Não é verdade? Então Jesus mostrou, amados, ele se esvaziou da sua glória. E às vezes a pessoa era curada e ele falou: fala para ninguém. Porque havia uma forma dele operar. Primeiro era o ensino, depois era o milagre. Então veja, amado, que existem espíritos enganadores e maus que querem destruir a vida das pessoas. Esses dias vimos uma senhora, gente, rica, família rica, fez uma carta, deixou lá para a filha e deu um tiro na cabeça. Tinha síndrome de irritabilidade. Eu quero declarar, amados, em nome de Jesus, que a verdade de Deus liberte-nos a todos nós de todo mal. Que o povo de Deus seja curado pelas chagas de Cristo de todo mal. Que do alto da tua cabeça, planta dos teus pés, haja perfeita saúde da parte de Deus. Que nós, em nosso ministério, tenhamos a verdadeira consciência do que é a obra de Deus. Amados, eu peço a Deus de todo o meu coração, se eu não fui chamado para ser pastor, que Deus me tire do ministério, amado. Porque eu não quero fazer uma coisa que Deus não me chamou para fazer. Não se coloque onde Deus não colocou você.
Agora, se Deus me chamou para ser pastor, o que me parece desde a juventude, e assim tenho caminhado, que Deus use o nosso ministério de uma forma tremenda e abundante, e que possamos libertar muita gente, curar muita gente, tirar das mãos de Satanás muita gente. Os que estão quebrados sejam restaurados, os que estão caídos sejam levantados, os que choram sejam consolados, os que estão em trevas venham para a luz, e que nós sejamos, pela unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, usados para levar a palavra de Deus, que discipula e que torna os homens pescadores de homens, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Porque assim como existem um mundo espiritual, uma realidade espiritual que luta contra a vida das pessoas, como guerreou contra os discípulos, contra as multidões e contra as lideranças, é preciso saber, amada igreja, que Deus está no controle das nossas vidas. Se há um inimigo que mata, rouba e destrói, também há Jesus que pode curar e renovar o desesperado. Jesus pode renovar aquele que está em desespero, aquele que está em angústia, aquele que não sabe o que fazer da vida. Jesus sabe sim o que fazer. Jesus tem a resposta sim para a tua vida. Ele é a resposta da tua vida, amado, é Jesus. Veja o que diz em João 10. João 10, versículo 9. Diz assim a palavra: eu sou a porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Diga glória a Deus por isso. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. O pastor oriental, ele levava as ovelhas para o aprisco, ficava na porta, tinha um buraco e ele era a porta-pastor. E quando as ovelhas estavam bem descansadas, já tiraram aquela soneca, já dormiram um pouquinho, já estão com as perninhas fortinhas, ele saía com as ovelhas, ele caminhava com as ovelhas e ia aos pastos para dar o que comer. Então Jesus disse: você vai entrar no aprisco e descansar, e eu vou te conduzir, você vai achar pastagem. Eu declaro pastos verdejantes para a igreja de Jesus. Ele diz: o ladrão, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e mete o pé. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho, olha aí nós na boca de Jesus, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Que Deus maravilhoso. Então, amados irmãos, na conclusão da mensagem, eu digo em primeiro lugar, Jesus tinha autoridade nas palavras e nos atos, de maneira que causava nas pessoas um profundo impacto. Diz que as multidões se admiravam do que ele ensinava e do que ele fazia. Era um profundo impacto. E é de fundamental importância que a igreja entenda que primeiro as multidões se maravilhavam com o seu ensino e somente depois com os seus atos miraculosos, e não o inverso. Se maravilhavam com a doutrina, tanto que quando Jesus nos seus atos expeliu o demônio, eles atribuíam isso até uma nova doutrina. Isso é uma nova doutrina. Tal impacto que havia na mensagem de Jesus. Amado, a palavra de Jesus era tão poderosa que chegava uma pessoa endemoniada e caía o demônio por terra. Chegava uma pessoa escrava nas mãos de Satanás, e Satanás já vinha derrotado. Sabia que é derrotado? Sabemos que tu és o Santo de Deus. O que é que você veio aqui atormentar-nos antes do tempo? E Jesus, cala a boca.
e sai desse homem. Ele é tremendo, ele é Jesus, amado. Aí veja lá rapidamente em Marcos 1, estamos terminando. Marcos 1, 21. Texto básico, por isso está mais grifado aí no seu telão. Olha lá, depois, olha só, 1, 21 e 22 é o que ele ensina. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga, e então maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aí então, não tardou que aparecesse na sinagoga o homem possesso de espírito imundo, qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste perder-nos, atormentar-nos, bem sei que és santo, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que venha a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, o que aconteceu? Correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, amados, eu digo à igreja como forma prática, doutrina e aplicação da mensagem. Primeiro eu busco a palavra, depois eu busco os sinais que hão de seguir a palavra. Primeiro eu busco conhecimento bíblico, e diz que os sinais hão de seguir aqueles que creem. A Bíblia diz que Deus se torna o galardoador de quem? Dos que o buscam. Primeiro eu busco o meu Deus, e Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Eu não venho à igreja atrás da bênção. Essa semana é da bênção. Essa é a semana do milagre. Que semana de milagre, que semana de bênção. O milagre aconteceu o dia que eu conheci Jesus. E o milagre diário que eu quero é conhecer mais e mais Jesus. Porque eu sei que quanto mais eu conhecer de Jesus, mais a minha vida é abençoada. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais a minha vida cresce. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais a minha fé se fortalece. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu posso dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a rocha da minha salvação. Então, em segundo lugar, o ensino de Jesus do reino, acerca do reino, fornece a única base, amados, única base, não há outra, para descobrir a verdade absoluta. Só a palavra de Jesus, mais de ninguém. Então nós encontramos por aí, especialmente hoje em muitos altares, muitas ideias que são até úteis para a vida, em diversos lugares, num bom livro, numa boa leitura, numa boa faculdade. Mas somente em Jesus descobrimos o que afeta a realidade eterna das pessoas. Então nós precisamos nos afastar de ensinamentos superficiais, baseados em truísmos aparentemente piedosos e de teorizações que visam apenas a nossa comodidade. Um monte de crente acomodado, um monte de crente que acha que Deus tem que trazer uma palavra para massagear o seu ego. Nós temos que ter consciência, amados, que estávamos mergulhados em pecados, em depravação total, e o inferno era o nosso destino, e se não fosse a graça de Jesus, era para lá que nós estávamos indo. Nós precisamos entrar na casa de Deus com humildade e santo temor, sabendo quem somos diante de Deus. Fala: Senhor, obrigado por quem Tu és na minha vida. Ele é que é o rei. Você sabe quem é o único digno de glória dessa igreja? Não é o pastor da igreja. O único que é digno de glória não é o bispo, não é a bispa, não é o presbítero, os presbíteros ou ninguém. O único que é digno de adoração, de temor, de reverência e de obediência é o nosso Senhor Jesus. E se você é fiel a qualquer outra coisa, você está errado. Somente Jesus. Então, muitos conceitos ensinados em algumas igrejas são irrefletidos. E não há preocupação séria com a verdade bíblica.
Nós precisamos nos tornar discípulos, como os de Bereia, que examinavam as Escrituras diariamente. Qual foi o último dia que na sua casa você leu a Bíblia sozinho? Qual foi o último dia que na sua casa você fez uma investigação acurada do texto bíblico? Bispo, nunca fiz isso, só aqui na igreja. Então você está errado. Enquanto a igreja não tiver uma vida prática de oração na sua casa e de leitura bíblica, a obra de Deus fica sempre oscilando. A obra de Deus fica sempre uma coisa humanizada, humana. Um puxando sardinha para o lado, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, um corpo dividido para todo lado. E aí Jesus levanta os ministérios para o governo da igreja, que é uma cambada de palhaço que não serve para nada. Que as pessoas acham que são empregados, que não têm autoridade para falar nada, porque quando chama a atenção de alguém na igreja, o pastor é arrogante, pastor, estou chamando a atenção, tá bom, vou rasgar e vou para outra igreja. É muito fácil. Só que quem é o maior prejudicado é você mesmo e é a obra de Deus do mundo. Por isso a igreja está como está. Porque não se tem a devida reverência como discípulo de Jesus. E eu termino dizendo, amada igreja, terceiro e último lugar, batalha espiritual é uma realidade. É uma realidade. Mas em Cristo, receba esta palavra e eu recebo. Deus já derrotou as forças do mal. De maneira que nós só somos afetados quando deixamos de confiar em Cristo e passamos a confiar em nossas próprias forças. Ou seja, as forças do mal hão de ser sempre obrigadas a recuar sempre que você usar as armas do Espírito, porque elas é que têm poder divino para destruir as fortalezas. Toda vez, hoje eu vi uma charge, para terminar, hoje eu vi uma charge que dizia assim, aparecia o diabinho, né, uma tridentezinho, correndo atrás de um crente, e o crente correndo. Aí escrito assim, crente que não vai à igreja. Aí aí embaixo apareceu uma outra charge do crente com a Bíblia na mão, correndo e Satanás metendo o pé. Crente que vai à igreja e estuda a palavra. Ou seja, essa é a diferença de um para com o outro. Se você conhece esta palavra, se você recebe a Bíblia, mas a palavra de hoje foi meio forte e tudo mais, mas eu recebo para a minha vida, porque eu sei que vai me dar crescimento. Você pratica, recebe, você é mais do que vencedor. Discípulo de Jesus, pescador de almas e em Cristo, vencedor sobre todas as forças do mal. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos bendizer ao Senhor. Louvado seja Deus.